Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Quando a gente fala portal, né? A gente sempre fala essa palavra. E eu fiquei aqui, às vezes, pensando um pouco sobre esses portais. Então, na minha definição, quando a gente fala de portal, é que a gente está trazendo, adentrando aqui um acesso novo, uma frequência para você, que ela é nutrida por uma informação, por algum estímulo, e isso é muito importante. Hoje a gente tem um episódio aqui, onde a gente vai ter um episódio de ativação de memórias, ativação do ser. Muito interessante, a gente estava conversando aqui, o tema é transição planetária. E esse episódio é um grande portal, gente, para trazer esse papo maravilhoso. A gente está com o Adam, seja muito bem-vindo. Gratidão. Muito feliz por estar aqui abrindo esse portal conosco e trazendo essa ativação, que eu tenho certeza que quem está do outro lado vai relembrar de muitas coisas. Que legal. Olha, posso afirmar que só dos papos que a gente teve, já reverberou muito forte aqui. Já parece que faz uma semana que o Adam tá aqui. Ai, que legal. Então, antes da gente começar esse papo, galera, é o seguinte, nosso QR Code tá aqui na tela. E tem também o links.tribezen.com.br para quem quiser adicionar. Ou na bio do nosso Instagram também tem links para você saber dos nossos movimentos, acessar tudo que a gente vem fazendo aqui, tanto na nossa casa quanto eventos externos. Tem muita coisa boa rolando, né? Tem muito movimento rolando aqui na nossa casa. E se você quiser ser parte da tribo, né? Pertencer a algum lugar que as pessoas estão alinhadas com a mesma frequência, estão sintonizadas, que você possa sentir em casa. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente compartilha todas as nossas vivências. Então, se você quiser entrar nesse grupo, manda um DM pra gente e a gente manda o link. É isso aí. E quero reforçar que estamos na reta final pro evento do ano aqui no Tribe Zen, que é a imersão de fotografia na natureza. A gente junta mindfulness, técnicas de autoconhecimento profundo, que através da arte da fotografia a gente usa como pretexto para acessar a nossa essência criativa, para desbloquear todo o potencial que temos aí de expressão. Verdade, eu sempre falo, né? As pessoas mandam mensagem pra mim falando assim, pessoal, Sol, explica melhor aí o que é a imersão, né? Me dê mais detalhes. Eu preciso ter uma câmera fotográfica. E eu falo, não, fica tranquilo, porque a gente tem hoje em dia uma ferramenta tão poderosa na nossa mão, né? O celular, todo mundo provavelmente tá ouvindo esse episódio através do celular. E é uma ferramenta que nos possibilita expressar. E a fotografia é uma das formas da gente expressar, né? A fotografia, o vídeo. Hoje em dia, muitas das pessoas que nos ouvem trabalham com terapias, trabalham com as redes sociais. Então, também é uma oportunidade de você aprender melhor dessa ferramenta que você tem na palma da sua mão e poder acessar mais pessoas através do seu servir. Não é um curso de fotografia, você vai pegar muitas técnicas, com certeza vai mudar a sua visão, não só para fotografia, para qualquer arte criativa, qualquer aspecto visual. E não visual também, porque vai explorar o ser, vai explorar caminhos de percepção, de criatividade. Autenticidade. E é um caminho também para você se conectar com a nossa egrégora, porque o grande lance é juntar as pessoas. É estar reunido. É o presencial. Então, o final de semana inteiro para você, na natureza. Para descansar. Desconectado, para se conectar com o seu ser. Então, olha só, o link você encontra na bio. Poucas vagas, é uma vez só por ano, últimas vagas, então dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai adorar. É especial. É especial. Então, olha, faz tempo que eu não solto vinheta, vou soltar uma vinhetinha aqui pra gente, aqui, ó. E eu tenho que comentar também que é o seguinte, quando a gente começou esse podcast, a gente já vislumbrou que seria um portal de conexões. E agora que tudo foi se encaixando, os movimentos foram fluindo, essa casa chegou até nós, essa família chegou até nós. Esse estúdio. É muito interessante que esse magnetismo está acontecendo de pessoas, de mestres, de informações, de ferramentas, de coisas que expandem a nossa consciência e nos dão capacitação para fazer o trabalho que a gente tem para fazer aqui. E o Adam, eu queria até perguntar, como que você foi parar aqui?
Cara, tu quer que eu comece do começo ou dos últimos dias, dos últimos movimentos, assim? O que você sentir. Cara, bem, acho que como muitos de nós, assim, a gente sempre teve, desde a tenra infância, algum tipo de conexão, né? Para quem tá realmente sentindo muito esse chamado nos últimos anos, assim, acho que a gente já tinha alguma coisa rolando ali, né? Mas eu tive uma criação totalmente diferente desse papo esotérico, das estrelas, enfim. Né? Apesar de ser religiosa, de promover um certo tipo de aspecto da espiritualidade, era uma conexão bem diferente do que a gente está sentado aqui para discutir, né? Então, no momento que eu completei, assim, 23 anos, ou em torno disso, alguma coisa na minha vida mudou. Eu via de uns episódios muito distantes de descontentamento com as opções que o mundo entregava pra gente, né? Uhum. Então, descontentamento com as relações, com a religião, com o sistema de ensino, com o trabalho, assim. Acho que muitas pessoas no caminho do despertar passam por isso, né? Passam por esse desafeto do mundo, né? E isso força com que a gente entre pra dentro, né? Que a gente vá pra esse ambiente interno. E aí, naquele momento, eu tava com questões de saúde, assim, tava passando um momento turbulento com o meu corpo, né? E comecei a ter acessos de experiências, né, que facilitaram uma percepção diferente. E aí eu lembro de um momento específico da minha vida que eu olhei algumas coisas acontecendo, eu falei, caramba, eu tô percebendo coisas que eu acho que elas estão por aí, assim, e nem sempre eu percebo. E aí naquele momento eu inseri um comando mental, assim, sabe, cara? Eu falei, caraca, eu quero perceber, sabe? Eu olhei digamos, para as ondas, para a energia, assim, eu tava sentindo um pouco, percebendo aquilo. Eu falei, cara, tá aí, tem realmente dimensões além do físico, né? E a gente nem sempre percebe isso. E eu quero perceber. A partir daqui, desse momento da minha vida, eu não descanso, vamos dizer, descanso, mas eu não paro enquanto eu não começar a perceber, a assimilar que a vida é mais do que o plano físico, sabe? E, enfim, daí, nesse dia, foi uma enxurrada de insights, assim. Eu sinto que é como se meu chakra da coroa, assim, né? Como se essa região do meu corpo tivesse aberto um furinho, pelo menos, sabe? Talvez não tivesse escancarado ainda, mas abriu um furinho, assim. E começou a entrar muita informação pra mim e eu comecei a ressignificar muita coisa. E aí, no dia seguinte, por exemplo, eu não estava tomando os mesmos comprimidos e remédios que eu estava tomando antes para minha questão do corpo. Eu falei, cara, eu preciso entender a minha saúde de um outro ponto. Né? Eu preciso entender a minha saúde de um outro lugar. Onde eu nunca encontrei a resposta, a solução para isso, né? Através de médicos ou hospitais, né? Não invalidando as ferramentas, mas eu nunca tive a solução. Então, nesse momento, eu preciso me conhecer mais, entender essa questão por dentro, e entender que a saúde vai ter que vir de dentro. Entende? E dali eu comecei a trilhar, assim, opções e escolhas, assim, comecei a receber certas guianças, certas orientações em relação a tanto a alimentação, mudar a alimentação orgânica. Em poucos meses eu estava indo para o vegetarianismo, para física quântica, assim, estudar, entender só um pouco, né? O que é física quântica, o que é o estudo das partículas, assim, das vibrações, das ondas, o yoga, né? A meditação, assim, comecei a, né, experienciar diversos caminhos. E aí de lá pra cá, isso foi 10 anos atrás, e aí de lá pra cá eu passei por muitas experiências, muitas vivências, e aí eu, nesses anos, assim, os primeiros anos eu fui um buscador muito devoto, assim, com muito afinco, eu busquei, assim, sabe? Então eu participei de jejum, participei de retiro, de meditação, de estudo de permacultura, de leituras. Eu fui buscando áreas, né, que a vida estava oferecendo e que eu não conhecia. Na verdade, eu não sabia que essas opções estavam disponíveis, né? E aí eu comecei a entrar nesses caminhos e aí uma coisa leva a outra e você vai conhecendo os seres que estão mais despertos nesse momento da transição planetária, né? Que estão fazendo a sua missão. Assim, né? Tem grandes canais no planeta hoje. Aqui no Brasil a gente tem o Semente das Estrelas, por exemplo. Foi um grande portal para mim de ter me conectado, porque o Semente das Estrelas também compartilha materiais de outros canais de luz. Então eu comecei a ler outros canais de luz, assim, do mundo, através de sementes e outros canais. E aí
é muito engraçado, porque no começo você começa a ver umas informações, aí você fala, pô, legal. Aí depois você vai maturando, e aí você vai ganhando intimidade. Então, as coisas que de repente você viu no começo, às vezes elas nem eram as coisas onde você vai construir um alicerce. Elas só serviram para te levar para o próximo passo, para o próximo passo, para o próximo passo, assim, para a próxima conexão, próximo contato. E aí isso foi me estimulando a um contato, assim, com o divino dentro de mim, com toda a capacidade e potência que mora dentro da gente, mas também com os seres estelares, né? Com realmente estar lendo e entendendo que a gente, nesse processo de transição planetária, que a gente está realmente migrando para restabelecer o contato, como fazer parte de uma comunidade galáctica, né? Então, que o planeta Terra está para ser reinserido dentro de uma comunidade galáctica, como muitos canais falam, o próprio Chico Xavier falava sobre isso. E a gente está nesse momento recebendo contato, recebendo emanações, recebendo irradiações de seres angélicos, de seres de luz, mas também de seres extraterrenos, né? E seres estelares. Então, em 2014, ali eu já tive muitas experiências que, com algumas ferramentas, eu senti a conexão próxima de muitos traços de DNA dentro do meu corpo. Eu tinha momentos que eu me sentia um pouco felino, tinha momentos que eu me sentia um pouco insectoide, tinha momentos que eu me sentia um pouco mais humano angélico, enfim, mais réptil, inclusive, né? Tinha momentos que essas memórias de DNA iam despertando. Eu sentia que vinha de dentro, sabe? Não é uma coisa só que alguém tá fazendo comigo, ou o universo tá colocando para mim, alguma coisa que morava nesse corpo também, sabe? Tipo um acesso de memória mesmo. E, enfim, nesse processo eu fui tentando estabelecer mais conexão com seres que estão nessa caminhada, né? E com essas energias estelares, essa comunicação. Então comecei a desenvolver as minhas próprias conversas com o divino, né? E os seres atuantes do divino. Então, para mim, constantemente é como se eles estivessem todos ao meu redor. A gente tá sempre como se num conselho, numa mesa, e eu tô sempre trocando ideia, assim, apresentando a minha perspectiva sobre as coisas, recebendo a perspectiva deles, né? E então, de lá para cá, nesses últimos anos aí que foram um pouco mais intensos, né? Acho que anos de muitas lutas no planeta, assim, muitas pessoas passando por dificuldades, eu fui encontrando quão fundo era a toca do coelho, o quanto era mais profundo do que a gente achou que fosse. E o quanto esse processo de transição, ele é mais, em algumas etapas, pelo menos, ele é mais árduo, né, do que a gente inicialmente gostaria que fosse, assim, do que a gente sonhou que fosse, né? Mas nessa jornada, não só de curiosidade, de ampliação da percepção, eu vejo que pela nossa conversa que você trouxe de ser um guardião dos saberes, de atuar com isso, quando veio essa missão de fazer algo em benefício, para um bem maior? Isso veio já em 2013. Já em 2013, nesse momento que foi a tomada de consciência do meu despertar, eu senti já que eu tinha um grande papel a zelar e a atuar, mas que o primeiro objetivo era me estabelecer, né? Em mim, assim, firmar em mim na luz interior. Então, me curar, me libertar para dessa base, né, expandir isso pros demais. Mas dali eu já comecei a querer divulgar mensagens, enfim, e sabe, e tentar entender formas de contatar as pessoas, de falar sobre isso, e aí você é taxado como louco, e aí, ou então os seus amigos ficam, cara, o que tá acontecendo contigo? Alguns se interessam, mas eles não compartilham das mesmas experiências, então eles se interessam, mas com uma certa distância, assim, né? Mas dali foi mudando. Mas nesse processo de... Quando eu entendi que a toca do coelho é muito mais fundo, foi aí que começou um processo de maturação para mim, onde no começo era tudo muito ingênuo. Era tipo, eu quero compartilhar, eu quero viver, eu quero vibrar isso, eu sei que eu tenho uma missão, eu tô aqui a trabalho, eu tô aqui a serviço, o mundo vai ser um mundo muito diferente, muito melhor do que a gente jamais
ousou sonhar assim, vai ser uma coisa incrível. Eu tô aqui fazendo parte disso, tem uma energia crística nascendo de novo nesse planeta, né? E tá nascendo dentro de mim como tá nascendo dentro de outras pessoas ao redor do planeta. E aí eu comecei a vislumbrar isso. Mas eu sinto, na minha experiência, pelo menos, que os primeiros anos foram mais ingênuos, assim, sabe? Onde você... Naturalmente. Né? Exato. Então teve um momento que, ao longo de muitos desafios, assim, né? Eu comecei a sentir maturar, assim, falar, caraca, uma chamada de responsabilidade, assim, sabe? De falar, nossa, peraí, como é que eu agora posso me consolidar e transformar isso em um trabalho forte que possa realmente servir, né? Não só mais agora da minha experiência, digo, não só mais da minha libertação, da minha cura, mas continuando o meu processo de jornada de cura interna e de libertação, como é que eu posso ancorar isso e participar mais? E aí, enfim, só colocar esse detalhe, foi em 2018 teve, acho que uma grande mudança nesse sentido. Inclusive, com o nascimento da minha primeira filha, uma grande chamada de responsabilidade também, assim, interna mesmo, assim, né? E é muito desafiador, né? Nas circunstâncias desse mundo. E aí, em 2018, eu sinto que teve um baque, assim, que falou, peraí, cara, é mais... Sabe? E não muda da noite pro dia também, mas dali começou já a migrar para algo mais concreto, vamos dizer, sabe? Sim. Algo mais consolidado, assim, mais terra, mais ancorado mesmo, né? Muito massa. E você trazendo essa questão também de querer, né, falar do que você estava acessando para tantas pessoas. Acho que muitas pessoas que passam pelo despertar têm esse ímpeto, né? Eu descobri algo, que tem algo a mais aqui dentro e eu quero compartilhar. Mas também é um ímpeto de ir para fora. E tem tanto trabalho interno que ainda precisa ser feito para depois a gente começar a transbordar. Porque aí vem de um lugar de transbordo. Sim. E quando você transborda, você magnetiza. E aí as situações, as pessoas vão até você para ouvir. E vão estar no mesmo nível de consciência, na mesma frequência para receber essa informação, né? Perfeito. Com certeza, é isso. Sim. A gente quer, né, se apressar e correr, porque acho que é uma parte da criança interior também, né? Você quer ir brincar, assim. Você descobrir um novo mundo, você quer ir colorir, assim. Veio uma palavra para mim esses dias muito forte que faz sentido com isso que você trouxe. Porque esse dia veio para mim como se fosse um segundo despertar. O que é o segundo despertar? Assim, quando eu vou falar da minha experiência, quando eu tive uma catarse que eu comecei a ampliar a percepção para isso que você acabou de trazer, para algo novo, para algo além do corpo físico, e falar, poxa, tem forças que regem aqui, tem leis universais, tem coisas aqui, e esse sistema que eu tô condicionado, agora eu percebo ele, tô percebendo o programa. Primeiro despertar, na minha visão. Não que isso exista. Veio da minha cabeça isso. Nesse momento, me veio muitos desafios também, emocionais, desafios internos de compreensão, que me fizeram refletir nesse segundo despertar, que é o seguinte. Primeiro, amplio minha percepção, mas ainda não sei para que serve isso, onde isso vai me levar, qual o propósito disso. E é guiado por algo assim, quero ser feliz, quero ter uma vida leve, quero ter propósito e tal. Quero fazer bem. Isso, ok. Mas num segundo despertar, que é esse momento que eu tô sentindo dentro de mim, ele vem com a missão clara, de que não é apenas a necessidade de suprir algo meu, mas que esse servir, essa missão, ele automaticamente vai me colocar num lugar, nesse propósito que estamos aqui, e que vai também nutrir o meu ser totalmente nessa busca da essência, de retorno, de memórias, de retorno para a fonte, para a unicidade. Então eu sinto um segundo despertar nesse momento aí, que é o que você está falando, da missão. Perfeito, perfeito. Eu sinto da mesma forma, na verdade. Eu já comentei com algumas pessoas que... Por isso que eu me refiro a 2013, hoje em dia, não como o meu despertar, mas como o processo de tomada de consciência do meu despertar. Então, eu acho que é o momento onde eu comecei a me tornar consciente de que eu estava dentro de um processo de despertar. Entende? Então, isso começou a entrar no meu consciente. Assim, eu falei, caramba, calma aí. Realmente tem alguma coisa acontecendo e realmente eu sou parte disso.
sabe? Mas eu concordo que... e acho que talvez até pequenos estágios dentro do primeiro despertar, pequenos estágios dentro do segundo, mas são várias etapas do despertar. Porque você vai despertando para várias camadas, né? Tanto camadas de controle, da qual você quer se libertar, né? Quanto camadas de frequência, assim, camadas de expansões de expansão da consciência, né? Níveis dimensionais, subplanos dimensionais. Então, você vai, expandindo um pouquinho, expandindo um pouquinho, expandindo um pouquinho. E peraí, ó, agora eu contemplo isso, agora eu contemplo isso, agora eu contemplo isso. E quanto mais você expande e mais você capta, mais responsável a gente se torna também. Porque quanto mais a gente atinge, quanto mais a gente influencia, quanto mais a nossa energia está se abrindo, né, para tocar outras pessoas, outras formas de vida, outros planos dimensionais, mais a gente é convidado a tomar responsabilidade, né, e uma posição no sentido de, e aí, beleza, o que você faz com essa consciência agora, né? Acho que esse é um dos grandes desafios, assim, né? No mundo hoje é o que, beleza, você está despertando, você está se movendo em relação a isso, o que fazer com isso? Exatamente. Né? Maravilhoso. Muito lindo. E aí, nessa sua missão, agora a gente adentra o que eu quero saber dessa mensagem, desses saberes que podemos ativar nesse podcast. O que você acha interessante trazer dessa mensagem que seria importante, que a gente pode começar a trazer dessas informações tão sagradas? Beleza. Tem um grande canal de luz, que ele é um grande representante, assim, de certos grupos ocultos, e ele traz muitas informações, né, acerca da libertação planetária. E juntando isso com outros canais, a minha própria experiência, eu consegui começar a processar, entender, assimilar um pouco mais o que acontece no universo e o que acontece nesse planeta, né, que gera esse estranhamento e que, enfim, foi uma das grandes causas da realidade se tornar do jeito que não é mistério para ninguém, é altamente destrutiva, né, ainda hoje, e altamente antinatural, né, antivida, assim, certo? E o que eu sinto é que, além de falar sobre o processo de libertação planetária, que é muito importante estar comunicando às pessoas que a gente está num processo de libertação e a gente está nos últimos dias, vamos dizer. Não que vai acontecer necessariamente daqui a 2 semanas, mas numa escala de milhares de anos, a gente está nos últimos dias, né, desse planeta passando por esse sistema de quarentena, esse sistema de escravização. Então, uma grande libertação, uma grande ruptura com o passado está para acontecer a qualquer momento. Eu acho que isso é um ponto crucial de informar as pessoas, porque isso vai empoderar as pessoas, né? Isso vai capacitar com que as pessoas, nesse momento, primeiro, elas se conscientizando disso, elas vão entrar dentro delas, né? E aí elas vão buscar confirmação dentro delas, né? Então, elas não vão necessariamente acreditar porque eu tô falando ou algum outro canal antes de mim falou ou depois de mim vai falar. Mas isso vai fazer com que as células dela comecem a ativar e responder para um certo tipo de memória que já existe dentro delas, né? E aí, ao buscar confirmação, elas vão ter a capacidade de se empoderar a partir desse conhecimento que elas já têm de uma certa forma, né? E aí, então, elas vão começar a relaxar, né? Porque por mais relaxar é o seguinte, claro que a gente passa por processos e processos, mas entendendo que não importa o que no nível aparente esteja acontecendo no mundo, que dentro da gente e nos bastidores desse planeta está acontecendo uma grande libertação. E o futuro é muito mais positivo e muito melhor do que qualquer pessoa pode imaginar hoje, sabe? Sim. Tá muito além dos nossos sonhos mais incríveis e ousados, assim. E que a gente continue sonhando, porque isso ajuda a construir essa realidade, né? E num segundo ponto, de que esse empoderamento, de que deixa eu acalmar um pouco meus ânimos, porque, caos já tem muito aí fora. Então, por mais que a gente esteja, né, passando por vários movimentos, e agora a gente tem alguns movimentos acontecendo mesmo no planeta, ainda assim a gente está num processo de libertação que inevitavelmente leva a gente para algo muito melhor do que a gente viveu nos últimos milhares e milhares de anos. E o segundo ponto é que, junto com isso, no momento que a libertação planetária ocorrer, ela vai estar empoderada de mais informações, mais consciência, e ela vai poder exercer um papel melhor,
servir a sua comunidade local. Pode ser a sua família dentro de casa, o seu bairro, pode ser a cidade, pode ser as redes virtuais, né? Então, de qualquer forma, ela vai se tornar um agente mais positivo, entende? Dentro desse momento do despertar, né? Do despertar em massa, coletivo, dentro desse momento da libertação. Que isso vai estar virando conhecimento público para todos, né? Isso já é consolidado ou existe uma condição para que isso aconteça? Isso é certo, né? Recentemente, as Forças da Luz tiveram uma sequência de vitórias massivas, né, no planeta, com a nossa participação, inclusive, né, como seres representantes encarnados, que garante que não exista mais nenhuma possibilidade das coisas terminarem em uma linha do tempo negativa. Entende? Que a linha do tempo positiva, ela já é assegurada absolutamente. Entende? Não quer dizer que até a gente chegar na libertação final, não aconteçam coisas, tá? Claro. Mas quer dizer que o resultado, o outcome, né? O resultado, ele é assegurado ser 100% uma linha do tempo absolutamente positiva. E qualquer possibilidade que existia antes de resultados negativos já foram anuladas. Assim, colapsaram, não existem mais. Né? Então isso é uma grande vitória já. Maravilha. Por si só, né? Vitória da luz. Vitória da luz. Nossa, que interessante. Mas quando eu vejo muitas informações que eu vejo em livros ou em canais que são expostos, eu vejo que tem informações de centenas de anos adiante e tal, mas o que você está falando pra gente aqui é de algo realmente próximo aqui, nessa nossa vida. Exato. A gente vai ter contato com isso. Exato, é iminente, assim, né? E não quer dizer que depois da libertação planetária não vai ocorrer outros avanços, né? Inclusive o primeiro contato público, né? Com então a reintegração do planeta na Confederação Galáctica e muitos outros avanços posteriormente até a ascensão planetária. Então a gente tem dois grandes momentos aí, né? 3 se você contar o primeiro contato também. Então 3 grandes momentos que são o momento da libertação, o momento do primeiro contato público e o momento da ascensão planetária, né? Então esses 3 grandes momentos acontecem ainda esse século, né? Com a libertação planetária estando aí muito próxima, né? Podendo acontecer nos próximos meses, assim, definitivamente nos próximos anos. O que significa, de fato, essa libertação? Bem, a libertação planetária, ela significa que toda a remanescência de escuridão que há no planeta, toda a energia de corrupção, todos os representantes da corrupção, tudo isso vai ser removido do planeta. Né? As pessoas vão receber não porque alguém vai entregar de mão beijada, porque é o retorno do que elas foram roubadas, tá? Então, vai ser entregue um sistema financeiro, né? Que isso aí já é muito comentado, né? Inclusive, até em conhecimento público nos Estados Unidos, é o plano do NESARA, que realmente foi redigido por parlamentares, né, dos Estados Unidos na década de 90, e que é o plano de reforma da segurança e da economia nacionais nos Estados Unidos. E a gente tem uma contraparte disso, que é o GESARA, que substituir a palavra do N, de nacional, por G, que é global. Né? Então, é um ato de reforma da segurança e da economia globais. Né? Mas bem, no momento da libertação planetária, a gente vai ter as prisões, né? Certas prisões, porque não é mistério para ninguém também que existem muitas forças de corrupção nesse planeta e que elas jamais concordariam, né, em ceder e passar a bola para um poder responsável. Então, conforme elas não optam através do seu livre-arbítrio por se renderem ou, enfim, ou colaborarem com o plano de libertação, porque se elas optassem por isso, elas seriam perdoadas e simplesmente trabalhariam a serviço, né, para redimir os seus atos, mas estariam servindo, né? Mas como muitas delas não optam por isso, elas vão ser removidas, né? Em algum momento, na libertação planetária, elas vão ser removidas. Então, a libertação planetária ocorre exatamente no momento onde as redes de mídia vão estar transmitindo essas prisões. E aí, em sequência, acontece um lançamento de um novo sistema financeiro, ou até alguns dias antes dessas prisões, um novo sistema financeiro vai estar sendo lançado, novas tecnologias que já existem no planeta Terra há mesmo muito tempo, tecnologia de energia limpa,
tecnologias médicas muito avançadas, que vão erradicar a maior parte dos problemas que a gente tem hoje. Já existem, mas não são utilizadas, né? A gente sabe bem o motivo. Exato. Só, enfim, o Tesla é muito famoso, né? Só o Tesla acho que tem umas 600 patentes. Uau. Trancafiadas, assim, né? Que ele desenvolveu, né? Ele desenvolveu para compartilhar com a humanidade. Algum grupo foi lá, comprou e trancafiou. E manteve isso aprisionado, né? Então, tecnologia de energia limpa, tecnologias de contato, de exploração espacial, de tecnologias médicas, né? Junto a isso, novas lideranças, novas governanças, novas organizações sociais, né? Isso é imediato. E aí começa-se a restauração da malha ambiental do planeta também, né? Com tecnologias poderosas que, por mais que pareça irrecuperável, nada é irrecuperável pro poder de Deus, né? Sim. Nada está além da transformação do poder de Deus. E eu gostaria que você trouxesse também aqui um pouco, porque é muito interessante a gente olhar, né, projetar para essa imagem desse lugar ideal, desse planeta, esse futuro assim brilhante, que é o que todos nós merecemos, que é o que todos nós que estamos, né, como buscadores, estamos escolhendo, porque eu sinto que é uma escolha, né, a gente está escolhendo caminhar para a luz e pela regeneração do nosso planeta, mas a partir de que ponto que a gente chega onde a gente está? Assim, como que a gente olha lá para trás e começa a perceber por que tá acontecendo isso que tá acontecendo agora? Você contou uma história muito interessante, eu gostaria que você compartilhasse aqui também. Até dando esse contexto, né, da transição planetária para a galera que nos escuta. Maravilha. Cara, uma das coisas que é a chave pra gente entender o que acontece nesse universo é entender o que a gente chama de anomalia primária ou contingência. A fonte, o que a gente está vivendo hoje, que os cientistas contam a partir do Big Bang, é um ciclo cósmico, né? Até na cultura védica se fala que um ciclo cósmico ele dura uma respiração de Brahma, né? Então ele vai durar uma extensão de expansão, o universo vai se expandindo, em algum momento a expansão para, ele começa a se contrair, e quando ele se contrai, ele se reabsorve em uma singularidade e aquele ciclo cósmico se encerra. Tá? E depois um período de natividade, e aí um novo ciclo cósmico começa. Tá? Que aí é uma nova experiência de criação. Tá? Então, o ciclo cósmico que a gente está vivendo hoje é contado a partir do Big Bang, que é o nascimento dessa explosão, né? Que é quando a singularidade passou a se expandir de novo em uma nova criação. Só que ciclos cósmicos anteriores existiram, né, dentro desse espaço-tempo que a gente está vivendo, e nele já existia essa anomalia primária. O que é difícil para a gente entender, porque vai além das crenças religiosas, é que a anomalia primária, que é basicamente, a gente pode entender de uma forma simplista, o caos, basicamente o caos, que é quando as coisas não obedecem a um propósito orientado pela fonte. Tá? Então, quando alguma coisa, por exemplo, ela tem a possibilidade ou a probabilidade de não sair segundo o desígnio, né? Segundo o design, segundo uma orientação, segundo um propósito, certo? Então a anomalia primária, ela surgiu, e isso que dá muito nó na nossa cabeça, por conta de milhares de anos de crenças religiosas, ela surgiu espontaneamente, ela não foi intencionada pela fonte, entende? Então, em algum momento, lá no começo dos ciclos cósmicos, né? Desse espaço-tempo que a gente habita, a anomalia primária ela se formou e a fonte ficou muito sem entender mesmo o que estava acontecendo. Isso também é difícil para a gente assimilar, por conta também das muitas religiões. Mas a gente assimilar que a fonte também está experimentando, Exato. porque nós somos, né? Nós somos a fonte manifesta em corpo individual, né, em forma individualizada. Nós somos filhos da fonte e contemos essa centelha. Então, se a gente está experimentando, a fonte está experimentando através da gente, enfim, e de toda a vida ao redor, certo? Então, a ideia de que Deus é sempre estático, né, de que ele é imutável, a Helena Blavatsky, ela dizia que existe um aspecto de Deus que é não manifesto, que é, né, aquilo, mas todos os aspectos que manifestam criação, eles estão em constante evolução, também em constante desenvolvimento, né?
Então, no começo desses ciclos cósmicos, a anomalia primária ela surgiu espontaneamente, né? Daí a gente poderia teorizar por que ela surgiu, mas o fato é de que ela apareceu e a fonte ela começou a querer entender a anomalia primária. E em vez da fonte querer erradicar a anomalia primária, a fonte ela quer abraçar a anomalia primária, envolver a anomalia primária com a sua presença, transformando a anomalia na luz da fonte, entende? Se fundindo, né? Fundindo a anomalia ao seu corpo, né? De luz, e aí transformando a anomalia por completo, né? Então, tem um irmão que ele tinha um blog muito interessante, que ele comparava o seguinte: o caos, originalmente, ele poderia ser comparado, por exemplo, a se tivesse um povo vivendo em um planeta, eles são muito felizes, estão muito conectados com a fonte, e eles estão vivendo em paz e harmonia, e aí de repente cai um meteoro lá e destrói uma parte do vilarejo deles e causa certas mortes, né? Uma certa dor, assim, né? Um certo trauma, um choque. Eles não fizeram nada para atrair aquilo, entende? Eles não se desviaram dos desígnios, eles não fizeram nada que atraísse aquele choque, aquela tragédia. Aquilo simplesmente aconteceu aleatoriamente, né? Um meteoro que estava viajando, assim, por algum caos, né? Acabou se chocando com eles e gerou essa dor. Isso é uma coisa, isso é o caos neutro. É o caos sem interferência do livre-arbítrio. A escuridão e as trevas é uma outra história. E aí o que eu vou comentar um pouquinho aqui é de como a anomalia primária já existia, e aí como em ciclos cósmicos anteriores ela foi existindo, e isso foi sendo, né? A fonte foi entendendo mais sobre ela ao longo de vários ciclos cósmicos, entendendo mais sobre ela, ganhando mais poder de transformação da anomalia primária, e como dentro desse ciclo cósmico que a gente está vivendo, em algum momento, milhões de anos atrás, que a Bíblia chama de a rebelião luciferiana, um grupo de arcanjos e seres angélicos decidiram se misturar com a anomalia porque eles queriam transformar a anomalia com a própria experiência. Entende? Então eles queriam receber a anomalia nos seus próprios corpos energéticos, se fundindo com a anomalia para entender a anomalia no nível mais íntimo e profundo e transformar a anomalia de dentro, né? E eles também estavam muito motivados pela experiência do novo. Era uma experiência completamente nova, se sentir separado da fonte. Ninguém nunca tinha experimentado como era, né, entre eles ali, como era se sentir separado da fonte. Como será que a mesa se sente? Entende? Como será que é não ter essa consciência da unidade? Entende? Só que eles criaram um processo de implantação muito poderoso, usando certas tecnologias, né? E aí, essas tecnologias, elas criam fissuras. Elas criam rachaduras no campo áurico. Elas criam fissuras na alma, fragmenta a alma. E isso faz com que a personalidade ela se separe, né? Porque os fragmentos, eles começam a ser permeados pela anomalia, como se fossem nuvens negras. Então, imagina que você pega um bowl de vidro, você quebra ele, aí ele vai estraçalhar em vários fragmentos, aí na hora de você tentar juntar os fragmentos, tem uma argamassa ali entre eles, impedindo eles de se conectarem. Exato. Então, essa tecnologia gerou esse processo de separação, e no momento que eles sentiram isso, eles sentiram muita dor. E aí eles acharam um processo horrível. Eles não conheciam esse nível de dor e sofrimento. Isso não era... ninguém entre eles tinha experimentado isso. E eles não sabiam como lidar com isso, porque era completamente novo para eles. E aí eles não conseguiam lidar, eles não conseguiam se reunificar, eles não conseguiam voltar à consciência de unidade, assim, né? Se reintegrar mesmo com a fonte. E eles começaram a dor e o trauma começou a ser muito severo. E isso começou a despertar muita raiva, muita profunda tristeza, até um sentimento de ódio em relação à fonte. Porque é como se eles se sentissem abandonados. Entende? Porque eles queriam voltar de alguma forma, não sabiam como, né? Então é como se você olhasse para o pai e para a mãe, né? E se sentisse abandonado. Sim. Né? Então essa sensação de abandono, certo? Uau. E aí ali alguns seres angélicos também, irmãos ali, né?
se dedicaram como voluntários a mergulhar na mesma experiência para tentar achar o caminho de volta. Alguns conseguiram achar o caminho de volta e alguns não. Os que não conseguiram achar o caminho de volta, aí eles realmente, por muito tempo exposto a esse nível de trauma e dor, aí eles caíram na insanidade. E aí foi assim que os primeiros Lordes das Trevas surgiram, né? Que alguns a gente conhece aí, quem já viu Os Demônios da Goécia e tal, alguns daqueles nomes ali são alguns dos primeiros Lordes das Trevas que foram criados nesse momento, né? Quando a gente vê que alguns seres prestam culto a esse tipo de manifestação, assim, entidades que a gente, né, que as culturas chamam de entidades demoníacas e tal, são esses primeiros Lordes das Trevas que, na verdade, eram anjos e arcanjos, Sim. entende? E que, motivados tanto pela ambição da experiência nova, quanto pela profunda ideia de transformação da anomalia, para cumprir uma profecia de que o universo seria extinto, né, do caos, e que o universo voltaria ao seu estado, que seria o estado natural, original da fonte, pretendido pela fonte, que é um estado onde ele é um reflexo puro da fonte, e onde a fonte ela tem poder absoluto no universo, porque a fonte ela tem poder absoluto no potencial, mas como se o universo ele é um espelhamento completo, puro e perfeito, alinhado e cristalino da fonte, ela pode interagir com o universo da forma que bem entende. Mas a anomalia, ela cria essas nuvens das trevas, e isso quanticamente mesmo distorce e colapsa o espaço-tempo. E aí é um papo um pouco mais científico, assim, mas causa realmente colapsos e distorções do campo do espaço-tempo, e isso limita alguns tipos de interação com o nível material do universo, entende? Então existe a profecia de que em algum momento, né, de que na verdade um dos raios de consciência que define o universo, o 12º, é a positividade absoluta. Então, a negatividade, então, ela não é uma parte natural pretendida e orientada pela fonte, tá? Então, quando as pessoas olham para o yin yang e aí falam, não, porque luz não existe sem a escuridão, não é isso. Yin yang fala sobre as polaridades do masculino e feminino, enfim, né? Sobre as polaridades, assim, a atividade, a receptividade e tal. Não é sobre luz e trevas, tá? Então a luz é igual quando você usa a referência, por exemplo, uma vez eu ouvi de uma pessoa que estava falando sobre a verdade, e ele falou que a verdade, ela não é a falta da mentira, ela só é. E é assim como o calor, né? O calor não é a falta do frio, ele é. O frio, sim, é a falta do calor, né? Exato. Exatamente isso. Então a gente tem a consciência hoje, pelo menos alguns de nós começam a se lembrar e despertar para momentos, ou pelo menos para conexões, além desses últimos milhares de anos de crenças e, né, encarnando de novo e reproduzindo coisas equívocas. Então o universo ele tem o destino de voltar a ser um reflexo puro da fonte. E a iniciativa desses anjos e arcanjos lá, nesses milhões de anos atrás, é algo que abriu essa possibilidade, mas ao mesmo tempo eles foram longe demais com o experimento de implantação e de se misturar com a anomalia, e aí surgiram as trevas. Então, as trevas, ela é uma consequência da anomalia, que é um caos neutro, misturado com o livre-arbítrio. Então, quando o livre-arbítrio passou a interferir no caos neutro e usar e manipular o caos para subjugar outros seres, aí as trevas foram formadas, né? Uau. Então, aí o império de escuridão começou. E aí esses seres muito odiosos e revoltosos, com esse sentimento de abandono, de raiva, eles passaram a operar a partir de um ideal, que é um ideal... Porque a anomalia é como se fosse o oposto lógico da fonte. Como se você perguntasse para uma inteligência artificial assim, qual é o oposto do amor? Pá. Qual é o oposto da verdade? Pá. Sabe? Como se alguma coisa estivesse tentando mimetizar ali, né? Tipo, ou reproduzir, no caso, um oposto lógico da fonte, né? Então, quando esses seres, eles começaram a operar a partir dessas trevas, eles operaram por um ideal de reunificação
à base de conquistar o universo inteiro embaixo do mesmo império de trevas. Entende? Como se fosse o oposto lógico do nosso processo ascensional. Entende? Em vez da gente se unificar com a fonte por uma evolução espiritual de derramamento, entrega, né? Onde tudo que define a gente é dissolvido, assim, né? Como indivíduos. E aí a gente realmente se reunifica. Eles falam, não, a gente vai unificar o universo inteiro, dominando, conquistando, escravizando, e tudo vai se tornar uma coisa só de novo. Sim. Entende? Então, um ideal muito distorcido de reunificação, assim, mas tem uma lógica deturpada, mas tem uma lógica por trás disso. Sim. E aí, a partir desse momento, aí começaram, né? Eles começaram a conquistar planetas, né? Onde os seres naqueles planetas ainda estavam em desenvolvimento, então eles já tinham mais poderio tecnológico, eles começaram a escravizar civilizações. Aí, as forças galácticas começaram a formar o policiamento galáctico, como, né, as legiões de anjos e que é aquilo Comandastar. que a gente estava falando ontem do crime organizado, né? Exato. Então, às vezes, as forças ocultas são mais organizadas e aí por isso conseguiram ter esse domínio mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, como espelho, a luz provavelmente começou a ver que era importante se organizar também, né? Exato, porque até então os seres de luz não tinham por que lutar, entende? Vou defender do quê? Exato. Então eles não tinham uma organização militarista, entende? Você não tinha o Comandastar do jeito que é hoje, como uma patrulha de policiamento, entende? Com operações de libertação, de resgate. Você não tinha isso. Você não tinha agendas para isso, assim. A evolução era naturalmente desfrutar, né? A criação e desenvolver a partir do que está acontecendo organicamente, né? Então, sob a necessidade, né, quando eles viram que esses seres estavam interferindo no livre-arbítrio de civilizações inteiras, né, aí sob a necessidade começaram a se organizar também, formar tecnologias, converter parte das suas tecnologias para lidar diretamente com conflitos, né, e aí começaram a formar equipes para libertar os planetas que estavam sendo escravizados. E aí as guerras galácticas começaram, né? Sim. Uau. Tem um conteúdo do professor Laércio Fonseca que ele explica bastante dessas coisas, assim, para quem tem interesse mais em se aprofundar. É bem, bem simples do jeito que ele explica também, né? Sim. Ele é muito bom. E como que isso veio parar no planeta Terra? Bem, há muito tempo atrás, a galáxia Via Láctea e a galáxia Andrômeda são galáxias irmãs, né? Algumas pessoas dizem que elas são chama gêmea, então elas estão em processo de fusão. Aos poucos, uma está entrando na outra, assim, né? Só que a Andrômeda é um pouco mais velha. E aí, as batalhas em Andrômeda rolaram por muito tempo e as forças da luz começaram a ser mais vitoriosas lá e as forças das trevas foram fugindo mais para a Via Láctea, né? Interessante. Como na Terra, assim, todo o processo de guerra, quando um exército é derrotado, o que eles fazem? Eles fazem pilhagem, né? Eles vão saindo de um lugar, levam todos os recursos que eles podem e destroem o que eles podem pelo caminho, né? Sim. Então é um processo de pilhagem. E as forças das trevas foram evadindo, mas tudo que eles podiam pegar de tecnologia, eles pegavam. Daí eles foram combinando as tecnologias dos povos que eles iam pegando com as tecnologias deles e criando tecnologias exóticas e mais elaboradas, assim, com objetivo bélico e de escravização. Né? Dominação e controle. Aqui no sistema, na Via Láctea, as guerras galácticas começaram a se instaurar e aí várias bases da luz e bases das trevas foram formadas. Então tem vários sistemas que tiveram bases muito proeminentes da luz e vários sistemas que tiveram bases muito fortes das forças das trevas, né? A título de curiosidade, aí tem vários sistemas, mas, por exemplo, Sirius tiveram bases muito fortes das forças da luz, né? Não tenham hoje, tem, só que o conflito hoje é só aqui. E algumas partes de Órion tiveram forças da luz e forças das trevas. Especialmente em torno da estrela Rigel. Tiveram forças das trevas muito desenvolvidas ali, né? E aí eles começaram a criar experimentos tecnológicos para desenvolver tecnologias de escravização de planetas. E aí as tecnologias são tecnologias de quarentena, onde eles usam tecnologias de buraco negro. Tá? Então eles construíram colisores de partículas gigantescos, do tamanho de um sistema solar inteiro, Nossa. tá? Para começar a estudar o desenvolvimento
de partículas, e com isso um novo tipo de quarks, um certo tipo de partícula subatômica foi criado. Enfim, isso eles começaram a converter em tecnologias de buraco negro, onde eles implantam buracos negros em certos locais, e esse buraco negro ele fica sugando o espaço-tempo e colapsando o contínuo do espaço-tempo e distorcendo o nível de holografia da realidade. Então, conforme a luz passa por esse buraco negro, ela começa a sofrer, né, uma interferência e uma distorção do campo. E aí isso faz com que a realidade em um planeta que está sob quarentena seja completamente diferente do que deveria ser. E completamente diferente do que é fora da quarentena, né? Então, as forças da luz continuaram seu processo de vitórias. Os conflitos eram bem delicados por conta de terem reféns, né, no meio dessa situação, de vários desses reféns serem membros de famílias de alma das forças da luz, serem seres íntimos para eles. E aí imagina você tendo que tomar uma atitude mais enérgica quando, vamos dizer assim, na nossa perspectiva, quando tua irmã, teu irmão, teu companheiro, tua companheira, teu pai, tua mãe tá na linha de fogo. Entende? É muito complicado, muito delicado. Verdade. Isso gerou muitos traumas nos seres estelares, assim. Mas, ao longo de todo esse tempo, as forças da luz foram sendo vitoriosas. No planeta Terra, as forças das trevas começaram a influenciar esse planeta há pelo menos centenas de milhares de anos. Mas foi só há 26 mil anos atrás que eles conseguiram um certo tipo de brecha para invadir o planeta de uma certa forma. E aí eles dominaram o planeta e estabeleceram um processo de quarentena aqui. Então aí eles criaram essa holografia, né? E aí tem uma grade mesmo, uma grade eletromagnética que cria uma holografia da realidade dentro da grade e que serve como uma proteção para eles, né? Para o que está do lado de fora. No momento que foi estabelecida essa quarentena, ninguém entra e ninguém sai. As naves das Forças da Luz foram proibidas de pousar, o que antes era comum, assim, né? A interação com outros povos estelares. Né? Então, elas foram proibidas de pousar. Os mestres ascensos, em algum momento, foram proibidos de se manifestar. E, mais uma vez, foram proibidos e eles acatam para proteger os seres que estão ali como reféns dessa situação, né? Sim. Então, para evitar maiores traumas, maiores dores, assim, né? E processos de mais tragédia, as forças da luz, recuaram um tanto e começaram a traçar um plano mais inteligente para uma vitória final, né? De libertação. Mas isso aconteceu há 26 mil anos atrás, e aí esse mesmo processo que eles usaram de implantação é o mesmo processo que se usa dentro da quarentena em todos os seres. Então, todo ser encarnado na Terra recebeu uma implantação, certos tipos de implantes. Eu posso até conversar uma coisa que a gente não tinha comentado antes, mas os implantes que a gente chama de os implantes primários são 2 atrás dos olhos, principalmente no corpo etérico e no astral, né, nossos níveis etérico e astral, 2 atrás dos olhos aqui, e esses 2 eles fazem a separação da alma, que é a individualidade divina, né, sempre conectada com a fonte, da personalidade humana encarnada. Então, esses 2 são responsáveis pela experiência de separação, né, que a gente se sente separado. E 2 dedos acima do umbigo. E esse é responsável pela separação do masculino e do feminino, e pela separação da nossa energia do coração, da nossa energia sexual criativa. Uau! Certo? Então, esses 3 implantes primários, eles são como uns cristais, que é um cristal de buraco negro. Como se fosse um cristal anômalo posto no campo, e aí eles ficam sempre sugando a anomalia para dentro dos corpos energéticos e meio que implodindo o corpo, né? De novo, e colapsando. Então a pessoa tenta, né, se conectar e acaba colapsando de novo. Agora faz mais sentido. Uau! Faz sentido, porque esse de não nos lembrarmos e porque estarmos nesse estado que através de tudo isso que a gente vem estudando, acessando, pode ser um caminho para esse desbloqueio. Esse relembrar, né? Relembrar. E qual é o caminho para esse desbloqueio? Cara, bem, a gente está num processo hoje de libertação final, né? Total. Antes, grandes mestres de consciência ensinaram um caminho de como sair.
Um em particular é o Buda, né? Gautama, ele desenvolveu metodologias para a libertação das pessoas individualmente. Então, naquele momento, o sistema de quarentena, ele não estava em colapso ainda. Mas Buda chegou e falou, olha, mas tem uma saída. Mas a gente pode aqui sentar e se desenvolver aqui juntos e você pode encontrar uma saída. Entende? Então, os processos meditativos, as técnicas, as práticas, que foram ancoramentos de certas energias através de magias de alta elevação, através de trocas e ancoramento de forças cósmicas, de deidades, né? De mestres. Eles ajudam e ajudavam as pessoas no processo de se firmarem, se estabelecerem aqui, enquanto elas estão aqui, mas para elas saírem, para elas furarem a bolha e sair. E, inclusive, é um processo que, quando as pessoas vão fazer a passagem, falam, eu tô vendo um túnel de luz, tem uma luz no final do túnel e tal. Muito comum. Esse é um processo que é muito descrito sobre estar furando a quarentena. Entende? Que é você tá o túnel, é como se você tá subindo, entende? E aí, para você chegar na luz, é você chegar do outro lado do véu. Nossa. Entende? É você atravessar o véu e chegar do outro lado. E aí vai ter várias coisas tentando no meio do caminho, né? Tinham, né? Pelo menos, então, em remoção completa. Tentando te manter aqui. Só que os processos que foram criados e desenvolvidos antes, eles eram processos que já entendiam que o planeta estava nesse estágio e que hoje é diferente. Porque hoje o planeta está sendo liberto. Então hoje você pode optar por sair, não tem nada de errado com isso. Mas hoje existem mais processos de descida. Faz sentido? Sim. Porque o processo de subida seria você se retirar com o espírito e ir embora. Né? Mas hoje você tem o processo de mais... Claro que você já tinha antes, você teve avatares como o Mestre Jesus. Claro que você tinha descida, mas eram casos muito isolados, sabe? Hoje você tem um processo de descida que está acontecendo em massa. Né? Dizem que nos últimos 100 anos a população do planeta duplicou, né? Então, tipo, em 100 anos, quantas pessoas estão vindo pra cá? Por quê? O que tá acontecendo aqui? Isso só encarnados, porque desencarnados eram muito mais. Em algum momento, assim, alguns anos atrás, desencarnados, a gente tinha uns 70 bilhões. Nossa. Por aí, assim, sabe? Nossa. E aí, mas isso está sendo também removido, assim, porque o umbral, os planos do astral inferior, assim, estão sendo esvaziados, né? Os seres estão recebendo assistência em outras esferas, né? Porque tá tudo sendo preparado para a libertação. E aí, no momento da libertação, todos esses planos que estavam infestados por muitas energias turvas, entidades, né, ou obsessoras, ou coisas, vão ser preenchidos por anjos, por presenças luminosas, né? E, enfim, dando assistência massiva às pessoas. Então, hoje, o caminho nosso, vamos dizer, de quem quer fazer parte dessa libertação, é trabalhar e aguardar o soar das trombetas, vamos dizer, né? Então, que não é só esperar, é continuar fazendo o seu trabalho, se ancorando, se firmando, e aí a gente pode, né, vamos conversar sobre quais são ferramentas poderosas para isso, né? Sim. Mas também tem a fonte em algum momento vai dar o sinal verde, onde todas as peças desse xadrez vão estar já na sua posição, no seu campo específico e ali, e aí vai ter o checkmate. Né? E esse é o momento da libertação. Então, nesse checkmate, aí, enfim, muitos de nós viemos para cá para viver isso. Tudo que a gente tem feito até então é uma preparação, é um ancoramento, é uma sustentação para isso. Mas a maior parte das nossas missões é para depois desse momento, que é de estar realmente construindo na prática, né, as novas, vamos dizer, as bases, os novos pilares da era de Aquário, né, no planeta. Essa nova sociedade. terra, né? Essa Exato. consciência que a gente está desenvolvendo agora, ela é uma consciência necessária para esse segundo momento. Sim. Esse é o trabalho, então. Eu diria que
Bem, tem gente que não está desenvolvendo isso e ainda assim, no momento que a libertação planetária acontecer, vai ter um grande rompante, um grande despertar e vai assumir algum protocolo de missão, entende? Tem gente que ainda, por mais sonolenta que pareça, nesse momento, vai ter um grande estado, né? Mas tem muita gente que vai passar processos mais dramáticos. Sim. Pra gente que vem ancorando isso há algum tempo, exatamente é um processo de firmeza para assumir certas posições de liderança, entende? E essa liderança, ela, independente do tipo de escala que ela é. Se é uma liderança no seu bairro, na sua comunidade local, na sua família, ou se é uma liderança frente à sua nação ou até o planeta inteiro, entende? Com a sua mensagem, enfim, a mensagem que vem através de você, na verdade, né? A mensagem sendo entregue para todos os povos, vamos dizer. Eu sinto que essas mensagens que você traz me vem muito à mente Jesus, né? Porque o Cristo, ele trouxe muito esse bálsamo num tempo de dificuldade, de caos, de sofrimento. Ele trouxe através da mensagem esse bálsamo, né, para a população. E eu vejo nós hoje como ancoradores dessa consciência crística também aqui, que todos nós, né, somos buscadores. A gente sempre brinca que somos buscadores de nós mesmos, mas somos buscadores dessa conexão de volta com a fonte, né? E somos esses mensageiros, levando esse bálsamo para as pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis, momentos desafiadores, momentos de um despertar, de uma quebra de padrão, de um rompimento. E aí todos nós temos essa possibilidade, né, de levar essa mensagem e falar, olha, vai ficar tudo bem. Tem coisa boa pra acontecer nesse planeta, gente. Não é à toa que tem tanta gente vindo pra cá. E tá acontecendo. Sim. E tá acontecendo coisa boa. Sim. O próprio caos que a gente tá vendo hoje, porque as forças trevosas, elas sempre se beneficiaram muito de agir nas sombras. Você entende? Elas sempre se beneficiaram muito de agir por trás das cortinas, sem as pessoas reconhecerem elas. Tá? Então, se hoje tem muita exposição, se hoje tá aparentando tá muito louco, se medidas extremas estão sendo tomadas para tentar iniciar uma guerra mundial a partir de um conflito que não vai acontecer, mas a partir de um conflito em uma certa região do planeta, se isso está acontecendo hoje, é porque os seres que vinham controlando esse sistema, eles estão desesperados. Estão colapsando. Eles estão colapsando, exato. Então é porque vitórias massivas estão acontecendo nos bastidores, e aí eles estão tentando de tudo para frear isso, entende? Mas eles mesmos, a preferência sempre foi eles se manterem nas sombras, sem serem vistos. Sim. Entende? Vamos ativar o propósito desse trabalho que a gente vem fazendo de consciência, porque ainda ficou meio nebuloso na minha cabeça o seguinte. Se haverá uma revolução assim, essa libertação, parece que nada precisa ser feito, que já está tudo feito. Não. Exato. Então vamos entender esse trabalho para quem nos ouve, para quem nos vê, a importância desse trabalho do ser aqui. Perfeito. Bem, essa libertação planetária não é uma coisa que acontece só de fora para dentro. Tá? Somos um. Né? A unidade, ela nunca vai fazer tanto sentido como no processo de libertação. No processo de libertação, cada peça do jogo tem o seu papel. Entende? Então, se tem naves trabalhando do lado de fora, não é porque uns alienígenas vão vir resgatar a gente. Não é essa a ideia. Entende? É porque somos um e eles estão efetuando uma parte do plano e a gente tem a nossa. É isso. Você entende? Então, nós, enquanto seres encarnados aqui, nós temos a função de... muitas funções. Receber os influxos, estabilizar os influxos de energia que estão chegando no planeta. Porque essa libertação, ela também não é uma coisa meramente física. Ela é uma enxurrada de energia que está vindo de uma super onda galáctica, né, que a gente vai falar sobre isso, mas é que uma super onda está vindo do Sol Central Galáctico para inundar todo esse sistema solar e esse planeta. É muita energia que está vindo. Se não fosse, inclusive, certos seres mediando essas energias e dando uma amortecida, inclusive, a gente já tinha passado por cataclismas muito antes. Tem seres que fazem o papel também de amortecer um pouco essas energias para mediar essas energias. Sim. Mas a gente precisa de sustentadores dessa energia em solo. A humanidade fisicamente precisa participar disso,
né? Não fisicamente que eu digo assim, enquanto encarnados, não só no plano físico. Sim. Mas os seres encarnados precisam, pelo menos alguns representantes. Se a humanidade inteira não está desperta para isso e para escolher por isso de uma forma consciente, pelo menos a maior parte da humanidade escolhe por paz, tá? A maior parte da humanidade hoje, dormindo ou não, quer a paz. Sim. Quer a paz entre as nações, quer o fim das guerras, entende? Quer o fim das doenças, das tragédias, tá? Então isso já é um grande aval coletivo, né, para que esse processo de libertação ocorra. Mas só isso não é o suficiente. Precisa ter canais capacitados e aptos a sustentar essa energia vibratória no seu corpo, cara. Nossa, isso é chave, porque Entende? você trouxe muita experiência sua, né? Queria complementar aqui também, porque a gente traz muito essa temática de que um espírito forte, ele só consegue estar aqui se ele tiver um corpo forte. Se ele tá com um corpo purificado, com um corpo que tá ali equilibrado. E isso que você trouxe sobre sustentar essa luz, sobre se permitir ser atravessado por essa luz que vai vir através de uma onda, eu sinto, para mim vem muito essa questão de que se o seu corpo não tá forte, você não aguenta. Não aguenta. Eu já tive experiências dentro de rituais com ayahuasca, por exemplo, que às vezes vinha tanta luz que eu falava, meu corpo não vai aguentar. Vem muito isso. Então, eu sinto que é mesmo um processo preparatório para a gente conseguir suportar e ancorar essa luz, né? Exato. Ser atravessado por essa luz. Exato, perfeito. Maravilhoso. E você também trazendo, né? Eu fiquei admirada, assim, quando você trouxe todas essas histórias, né? Essas transmissões, porque você trouxe algo pra gente aqui no coletivo que é chave, que tá vindo através de outros mestres também, que é essa questão da purificação do nosso veículo. E aí pra mim virou uma chavinha, assim, eu tô lendo o livro das Cartas de Cristo, e aí tá sendo, bem no comecinho, assim, né, tá falando sobre como aquele canal foi preparado para receber essas transmissões. E aí fala justamente disso, que tem um processo ali de purificação do corpo, né, esse canal foi preparado durante 40 anos para conseguir suportar essa consciência que tá vindo através dela, assim como tá vindo através de você. E você contando pra gente dos seus processos de purificação ontem aqui, né, de maneira mais aberta, você trouxe muitos detalhes sobre os seus processos de purificação, sobre a água que você toma, sobre o alimento que você come, sobre as suas práticas meditativas. E isso eu sinto que faz toda a diferença mesmo pra gente conseguir acessar, né? Porque não é uma informação que é armazenada, é acessada, né? Perfeito. Esse processo de ancoramento dessa energia atravessa todos os nossos corpos. Então, atravessa várias esferas. Para o corpo físico se purificar, remover as cracas em forma de metais pesados e parasitas e bactérias e doenças e enfermidades. Para o corpo emocional, é se livrar de traumas, bloqueios, do drama, da tragédia, do drama e dos traumas da tua linhagem. Entende? Dos traumas e bloqueios dos nossos antepassados, o quanto eles sofreram, o quanto eles não tiveram a oportunidade de fazer esse processo que a gente está fazendo agora dentro, entende? Então, quantas encarnações, quantas passagens, quantas mortes aconteceram à base de trauma, à base de choque, quanta violência eles experimentaram, quanta violência eles exerceram com outros na ignorância, entende? Então, isso, a gente já passou por momentos de violência, certamente, todos nós, nessa vida, né? Momentos onde a gente agiu um pouco mais violentamente, momentos onde outras pessoas foram violentas com a gente. Então, na mente, por exemplo, o que eu falei das crenças religiosas. Então, se livrar das crenças, se livrar de toda essa bagagem, né? E, inclusive, uma coisa muito interessante, já que a gente está falando do plano mental, é que para você receber, cara, o influxo total do Espírito Santo, você precisa se livrar da ignorância. Qual é o nome dele? Ramakrishna diz isso. Um grande yogi, ele foi guru do Vivekananda. Ele fala uma coisa muito sábia, cara, muito sábia. Fala assim, quando você tem um espinho no seu pé, e às vezes você não consegue tirar, às vezes você precisa do auxílio de um outro espinho, um palito, para ir lá e puxar esse espinho para fora, né? Similar a isso, quando você tem o espinho da ignorância cravado em você, você vai precisar do espinho do conhecimento para retirar esse espinho, ou uma nova haste, uma nova ferramenta.
Mas ele fala assim, uma vez que você retirou esse espinho, você não vai guardar o espinho porque, sabe, você tem um espinho no seu pé, você tirou, você vai jogar fora os 2. Sim. Entende? E aí ele fala, semelhante a isso, quando você removeu a ignorância, você descarta o conhecimento também. Entende o sentido de que Sim. quando você, Sim. para receber o influxo total, a gente tem que desaprender tudo. Tem que abrir espaço. Tem que abrir espaço. Exato. Exato. E que as novas ferramentas a partir desse novo nível de consciência vão ser forjadas no novo nível de consciência. As ferramentas de antes, elas serviram pra gente vir até esse nível de consciência. Dali pra lá são outras ferramentas que a gente vai usar. Perfeito. Isso faz sentido pra mim, porque se a gente pensar que o que é de nosso conhecimento, que a gente sabe que isso é aquilo, são só atributos dados às formas de energia, que estão condensadas de diferentes formas. Então olha que interessante isso que ele está falando, porque uma vez que você utilizou esse meio para esse fim, é uma nova etapa total. Não preciso mais desse conhecimento mesmo. É o desaprender. Muito lindo isso. É, cara, isso é chave, assim. Porque aí entra, então, né, tipo, costurando no que você perguntou antes, que é exatamente o nosso servir aqui, o que é? Tem ferramentas muito poderosas que a gente pode ancorar. A Chintamani e a Chintamani é uma delas, eu vou comentar um pouquinho sobre elas. Mas as meditações em massa, as meditações em grupo, processos de cura de grupos étnicos. Então, quando a gente está integrando-nos, né, como um só povo, com o conhecimento dos povos originários, Sim. com o conhecimento de outras culturas, quando a gente está se abraçando, ajudando aquela outra cultura a curar o seu trauma, aquela cultura está ajudando a gente a curar o nosso trauma. Nossa, entende? Total. Então, através das cerimônias, por exemplo, com as medicinas da floresta, eu vejo muito isso acontecendo. Eu vejo muito o quanto a ponte entre os povos originários e a sociedade que a gente cresceu, né? Tá acontecendo para a cura dos traumas de ambos. E para que a gente comece a falar a mesma língua. Sim. Entende? Total. Nossa, é a cura é a cura de todos. É a cura de todos. Hoje a gente se estendeu um pouquinho até no episódio. Eu queria pedir para você comentar da Chintamani essa... Nossa, é muito interessante. Se você puder falar um pouquinho, até mostrar pra gente. Massa, beleza. E como é uma ferramenta também, né? Para essa ancoragem. A gente tem diversas ferramentas hoje, a gente sabe, várias práticas de meditação, várias práticas de ancoramento das energias da deusa. Elas são ferramentas muito especiais para a gente se purificar, para a gente estar mais na presença do divino, mais em conexão com a nossa alma, mais na presença do Espírito Santo e se ancorando. Sim. Uma dessas ferramentas muito poderosas e fundamentais para esse processo de transição planetária são as Chintamani ou Cintamani, né? E, bem, a gente não tem muito tempo, então vou falar de uma forma resumida. As Chintamani, elas são fragmentos de um planeta em Sirius que explodiu há milhões de anos atrás. Esse planeta, na época, ele estava instável e ele recebeu um grande influxo do Sol central e o planeta se rompeu com as suas partes, com os seus fragmentos, viajando para vários cantos, chegando aqui na época de Atlântida. E foram reverenciadas e cultuadas pela sua fonte de energia desde então. Elas são pura luz, condensadas em forma física, né? E elas são cristais que chegaram como meteoritos. Foram cultuadas em muitas culturas, no budismo, como Wish Fulfilling Jewel, a joia realizadora dos desejos, a joia da abundância da alma, dos desejos do divino, a joia da verdade, uma joia amplificadora. Foram cultuadas no hinduísmo, pelos alquimistas europeus, com a pedra filosofal. E hoje, ela é uma grande ferramenta, porque ela é não só pelas suas potências inatas, já, pelos seus processos de aproximação com a alma, com a missão de alma, com os seres galácticos, seres estelares, ancorando essas energias do Sol central de Sirius, mas porque ela serve como um instrumento de transmissão das energias que estão vindo do Sol central galáctico. Então, as energias da libertação e futuramente da ascensão, elas precisam, como a gente falou, de canais competentes e aptos para transmitir essas energias, certo? E as Chintamani, elas funcionam como uma ferramenta adicional que a gente tem, onde várias Chintamani chegam nas mãos de guardiões, de seres estelares, né? Guardiões hoje encarnados no planeta, como a gente aqui, e também são enterradas em vários pontos do planeta, formando uma grade. E uma grade que a gente chama de Chintamani Grid, uma grade Chintamani
que ela compõe as grades de luz do planeta para a nova era de Aquário, né? Para a nova Atlântida também. E a tinta Mani, cada uma serve como um ponto nessa grade, como se fosse um sistema elétrico, onde a energia que vem, ela consegue, vamos dizer, receber essa energia, acolchoar essa energia, sabe? E transmitir essa energia por todo o planeta, sabe? Então, os guardiões de cristais Cintamani terão um protocolo especial a desenvolver a partir do momento dessa libertação, do momento do evento, né? Que é onde eles vão receber mais fortemente esse influxo de energia e vão estar transmitindo e podem ser solicitados, inclusive, a tomar certas ações em prol de orientar e ajudar as pessoas, né? Sim. Então, eu tenho algumas aqui, essas são minhas de uso pessoal. Nossa, muito poderosa, né? Ela é pura luz. Você tem uma lanterninha? Tenho. Depois a gente coloca nos nossos stories aí do Instagram. Isso. E no nosso e-mail a gente vai contar essa história também. Newsletter, se você não assinou, assina lá. Porque é legal ver em detalhes posso chamar de pedra ou de cristal? Tanto faz, tanto faz. É um mineral, né? Mas uma das coisas importantes que eu gosto de lembrar é que é um ser vivo. Né? Acho muito interessante e importante lembrar para as pessoas de que da mesma forma como a gente tem se reconectado com os animais, como a gente tem se reconectado com as plantas, que a gente convive com eles em casa, os cristais, né, e os minerais, eles são seres vivos. Né? Então é muito importante a gente conectar é um reino, né? Exato, todas as esferas de vida. Sim. Entende? Perfeito. E tratá-los com respeito, assim, né? Com amor, assim, carinho. Então, esses aqui são fragmentos das Tintamani. Essa aqui é uma Tintamani galáctica, é um cristal à parte. As Tintamani, elas são todas pretas, por natureza, mas algumas são mais opacas, tá? E elas são melhores para ancorar e aterrar as energias. Mas outras, quando expostas à luz, você vê que elas, na verdade, são completamente translúcidas, né? E que a gente chama elas de gemas. Elas alcançam energias mais sutis e mais altas e elas facilitam melhor a comunicação, a meditação, a cura. As Tintamani, elas são ferramentas poderosíssimas. Então, cada pessoa hoje que está fazendo o seu trabalho espiritual, ela pode ter uma Tintamani consigo e para cada meditação que ela faz, para cada processo de cura que ela faz, para cada terapia que ela aplica, ela pode estar em contato com a Tintamani e amplificar em muitas vezes a potência da energia que ela está ou projetando ou interiorizando, entende? Maravilhoso. Quando eu medito com elas nas mãos, cara, a energia sobe muito, cara, muito. É verdade. Tem alguma contraindicação? As Tintamani, elas não precisam ser lavadas, elas não acumulam energias densas. Essas aqui foram taquionizadas, depois o pessoal pode entrar em contato para entender o que é o processo de taquionização, que a energia sobe ainda mais, infundidas com as primeiras partículas do cosmos. E então as Tintamani, elas não precisam, né, ser lavadas e nem tem contraindicação em relação a outras pessoas tocarem. Sim. Vocês podem tocar meu cristal. É diferente se você tem um cristal pessoal, uma ametista, ou algum outro tipo de cristal, um cristal de quartzo. Às vezes as pessoas ficam um pouco mais recolhidas, porque realmente pode pegar um pouco de memória, pode absorver um pouco de certas daquela energias. Vibração, né? Exato. Isso não é o caso das Tintamani. A única contraindicação das Tintamani é que se a pessoa estiver passando por um momento muito turbulento, emocionalmente muito conflituoso, especialmente se ela estiver em embate com algum outro trabalhador da luz, alguma semente estelar, dentro de casa, um amigo, uma amiga, um companheiro, uma companheira. Se eles estiverem num conflito forte, nesse momento a gente pode deixar a Tintamani um pouquinho de lado, né? Não precisa esconder ela, mas nesse momento, só até a poeira baixar um pouquinho, evitar manusear ela diretamente, tá? Por duas razões. Uma é porque ela é uma grande amplificadora de energias. Isso vai fazer com que o processo de cura se acelere, mas pode ficar drástico em certas situações extremas, certo? E outra é porque ela é um portal de acesso na grade planetária. Então, o que você tiver ali vibrando fortemente, você vai estar transmitindo diretamente na grade planetária. Entende? Você pode materializar, né, algo que não é tão positivo. Eu já passei por experiências que eu atesto que é a veracidade disso, assim, né? Sim. Algumas, às vezes, eu já sabia da informação, mas eu, às vezes, aprendi um pouco na marra, assim. Deixa eu tentar mostrar. Porque realmente amplifica. Sim, realmente amplifica. Não dá pra ver. Eu vou colocar no vídeo um detalhe dela.
Ela, tipo assim, Isso aí. gente, ela é pretinha, olha. Ó, pretinha, totalmente preta. Mas quando você coloca na frente da luz, ela fica transparente. Translúcida. Translúcida. É Muito impressionante mesmo. E parece um sol. Muito linda. Pro pessoal que quer saber mais da Tinta Money e saber mais sobre o seu trabalho, como que te encontra? Pode me encontrar no Instagram, né? Daí, o meu Instagram é @adamantis. Adamantis se escreve ADHAMANTIS. A gente vai deixar o link É com depois. Beleza, massa. É com DH Adamantis, tá? Ou pode entrar em contato comigo também pelo meu telefone de contato, que Sim. eu também faço pontes, aí posso enviar também leituras, material para as pessoas, né, se aprofundarem um pouco, que é 21 99557 1007. Né, as pessoas também, né, vai estar lá provavelmente escrito, as pessoas podem fazer contato, podem enviar diretamente para mim mensagem ou no meu telefone pessoal, não tem problema, ou no meu Instagram. Fiquei Perfeito. sabendo que essa casa vai receber uma ativação dessa pedra. Hoje ainda. Arro. Hoje ainda. Se E quiser filmar, inclusive, de repente, Vamos. e fazer um post depois. Com Perfeito. certeza. E é interessante também porque é muito curioso a sua forma, né, de caminhar por aí levando esse conhecimento. E eu fico muito honrada de você ter trazido esse conhecimento aqui em casa, essa transmissão chegar até nós com essa ferramenta poderosa também que vai ajudar a gente a ancorar e potencializar cada vez mais o nosso servir, né? Então é muito, muito bonito esse trabalho seu de peregrinação, né? Gratidão. E foi muito especial porque a gente se conectou lá no Mundo Sol e Poucos culminou, dias depois. né, de você estar aqui hoje compartilhando esse conhecimento. E algo que eu acessei esses dias, assim, num trabalho que eu achei muito interessante, que você trouxe, né? Porque que a gente tem que olhar para essa cura, né? Não a nível físico, a nível dessa única vida que a gente tá aqui, mas a nível ancestral. E me veio, assim, uma reflexão de que quantos dos nossos ancestrais, desde lá dessa anomalia que teve, que tava lutando pela sobrevivência, porque ao mesmo tempo ela tava ali com o risco de sumir, de desaparecer. Então, naquele momento, o jeito de sobreviver era tomar, né, ali as outras pessoas que estavam tentando tomá-la. Uhum. E quantos nossos ancestrais também tiveram esse processo de querer sobreviver e aí querer tomar a terra do outro, querer tomar o território, querer tomar o poder. E hoje que eu vejo, assim, nessa transição planetária, nessa nova terra que a gente tá todo mundo cocriando, é que a gente não precisa lutar mais. Tá tudo aí abundante, né? A gente tem tudo que a gente precisa. Sim. Então, não precisa mais lutar pela sobrevivência. A gente tem tudo que a gente quer. Com certeza. Hoje, a luta é você disseminar informação, né? É isso. É a boa luta, vamos dizer, né? É você, a luta pela conscientização, assim. É verdade. Basicamente. Maravilhoso. Eu deixei aqui meu potinho de cristais aberto porque ele tá recebendo informação que isso aqui é um pendrive do futuro. Lógico, ele guarda essas informações e aí eu posso... E é mesmo, inclusive não. tem um quartzo, se eu não me engano, o tamanho de uma moedinha que eles falam que guarda, não sei lá, 14 mil terabytes, umas coisas assim, tipo, muito absurda dentro de um cristal, né? Então, realmente são coisas poderosas, né? É isso aí, galera. Espero que esse episódio tenha reverberado com você. Talvez você tenha que escutar umas 2, 3 vezes, mas espalha isso pra galera que tem interesse em receber essa mensagem, é muito importante. Eu vou ouvir de novo. E gratidão profunda. A gente se vê no próximo. Gratidão, Ada. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.